eu confesso aos senhores que, juntamente com o Dr. Carlos Peixoto, presente ali no meio da outra fila, né? Somos nós reminiscentes da Constituição de 46, do Código de Processo de 39, da Constituição, da Reforma de 65, de 67, ou seja, nós viramos eternos aprendizes da mudança na legislação. Confesso aos senhores que cada mudança dessa provoca uma reviravolta em tudo que a gente consolidou, e vendo o DIERB navegar com tanta tranquilidade pelos dispositivos do sistema recursal do Código de Processo vigente, deu uma inveja sadia. Por quê? Porque longe se vai o tempo em que o meu código abria na página que eu precisava, o Código Civil de 16. Né? Óbvio que a gente aprendeu a conviver com o Código de 2002, mas a intimidade profissional já não é a mesma. E a mudança dos tempos faz com que, à medida que a gente envelheça na profissão, essa possibilidade de conhecimento quase de cor, pela repetitividade da consulta, ela vai ficando cada vez mais distante. Mas nós somos dois guerreiros, né, da velha guarda, que ainda temos frequência no fórum, audiências permanentes, estudo permanente, e acho que ouvir os jovens entusiastas, como o DIERB, traz para nós um revigoramento nas disposições de prosseguir. Doutor Carlos, vamos em frente. O tema que me foi proposto é o término e dissolução do casamento. Ele representa a finitude das relações pessoais criadoras da família. Ao contrair um casamento válido, as pessoas criam a família e adquirem o que nós chamamos de estado conjugal. Não se pode, contudo, deixar de lembrar que o casamento pode ser celebrado com vícios, e esses vícios muitas vezes permitem aos nubentes a aquisição desse estado conjugal, pois a aparência da legalidade do vínculo leva muitas vezes ao reconhecimento da boa-fé, diga-se putatividade, com produção de efeitos visados pelas partes. Continuamos a navegar na teoria geral do direito civil a respeito da invalidade ou da validade dos seus atos. Embora se tenha na proposição o relacionamento proveniente do casamento, é importante que a gente observe que novas formas de estabelecimento de família surgiram ao longo dos últimos 30 anos, demonstrando que as relações interpessoais podem assumir fórmulas novas e diferenciadas. Não é pouco comum a gente abrir os informativos e verificar lá. Foi feita, no Rio de Janeiro, uma escritura pública criadora de um vínculo entre 3 pessoas, 4 pessoas. Isso, em princípio, nos causa arrepio, mas nós somos levados a meditar, a ponderar e, muitas vezes, a aceitar. Por quê? Porque não podemos aplicar uma regra única para todos nós e esquecer de que o preceito constitucional determina a respeito da dignidade da pessoa humana. Às vezes é difícil a gente aceitar. Às vezes é difícil conviver com os novos parâmetros que se estabelecem no dia a dia. Mas viver, gente, só é possível se a gente se renovar. E no direito a gente não subsistirá, em especial na área de família, se não houver essa renovação de ideias e de comportamentos ao longo da prática do dia a dia. Sendo uma relação estabelecida pela vontade livre e
soberana dos contraentes, o vínculo do casamento cria direitos e obrigações de natureza moral e espiritual, as quais se ligam umbilicalmente sob a influência da moral, dos costumes, da religião e também da tradição de um volume tão variado que o legislador apenas enuncia os que considera essenciais para a manutenção dessa convivência, quais sejam a fidelidade recíproca, a vida em comum no domicílio conjugal, a assistência, respeito e consideração mútuos e sustento, guarda e educação dos filhos. Esses direitos e obrigações aqui previstos anteriormente levaram, em caso de seu descumprimento, ao rompimento do vínculo, ao rompimento da sociedade conjugal por culpa. E se bem nos lembramos, o Código de 1916, né, trazia no seu artigo 317, e que depois foi repetido no Código de 2002, um longo elenco de causas enunciativas da culpa na separação. E eu me lembro, nos meus incontáveis anos de advocacia, faço 50 anos de formado no próximo ano, né? A discussão severa, não precisa ficar espantada, não, é isso mesmo, né? Você deve estar pensando, não sei se era uma advogada velha ou uma velha advogada, hoje são as duas coisas juntas, né? O que eu me lembro bem, era no início da minha vida profissional, vigorante o Código Civil de 1916, do Dr. Samuel Werneck, o Dr. Carlos também se lembra, que foi um dos primeiros advogados a mais se dedicar ao direito de família, que era assunto de vara civil, né, gente? Brigando, né, belicosamente, porque ele era, assim, um advogado contundente pela comprovação dos fatos causadores ou demonstradores da culpa da parte contrária na obtenção do desquite litigioso. Isso era, vocês pegavam o processo por cima assim, escorria a culpa para todos os lados. Falar uma coisa, né? Provar a outra, mas sempre houve um movimento pendular nesse sentido de muito acusar e de muito defender. Esse vínculo não se estabelece por prazo certo, como ocorre com a grande maioria das relações estabelecidas sob a proteção da lei. Por sua natureza, o casamento é um vínculo que se cria para vigorar por prazo certo, sendo comum a constatação no meio social de casamentos que duram 50, 60 e até 70 anos, nos quais o fator de rompimento é exatamente a morte de um dos cônjuges, vigorando aí aquele princípio, né? Sejam felizes até que a morte os separe. Essa é a forma típica do término da vida conjugal, ou seja, o motivo se dá causa mortis, pela não sobrevivência de um dos cônjuges. Ela não se vincula à manifestação de vontade que a ela deu origem e nem está presa a qualquer exame ou decisão do Poder Judiciário. O vínculo é extinto pela não sobrevivência de um dos parceiros, trazendo como consequência a alteração do estado civil do sobrevivente e o consequente partilhamento dos bens amealhados em comum, observado, para tanto, o regime de bens sobre o qual se estabeleceu a sociedade conjugal. Convém observar que o artigo 1571 do Código Civil enuncia como causas terminativas da sociedade conjugal a morte dos cônjuges, o reconhecimento da nulidade, a decretação de anulação do casamento e o divórcio, sendo ainda presente a discussão doutrinária sobre a sobrevivência do instituto da separação no nosso mundo jurídico. Esse foi um assunto que provocou debates os mais acirrados, mas aos poucos a separação vai perdendo seu espaço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e poucos hoje são aqueles que argumentam com a sua sobrevivência, embora eu me alinhe nessa corrente minoritária. Por sociedade conjugal, podemos conceituar
conceituar o complexo de direitos e obrigações que formam a vida em comum dos partícipes exclusivos dessa sociedade. Já o vínculo matrimonial, ou seja, o selo jurídico aposto à manifestação de vontade dos que o contraíram, rompe-se somente pelo divórcio e pela morte de um dos cônjuges. De se mencionar que a morte presumida, quando enquadrada nas hipóteses legais de abertura da sucessão definitiva, já não ostenta a importância de outros tempos, pois o rompimento do vínculo conjugal face à possibilidade de obtenção do divórcio sem discussão das causas subjetivas, culpa, e objetivas, lapso temporal, é hoje uma realidade. A Constituição da República de 1988, impondo como um dos pilares o respeito à dignidade da pessoa humana, abriu a discussão sobre a prevalência desse princípio sobre as normas ordinárias que permitiam a busca do rompimento da sociedade conjugal por culpa de um dos cônjuges, muitas vezes culpa recíproca, velha tradição do direito brasileiro, em função da qual eu trabalhei incontáveis processos no Foro da Capital. Essa discussão rendeu frutos, pois a promulgação da Emenda Constitucional 66, em 2010, não fez cessar apenas a necessidade de comprovação da culpa para o rompimento do vínculo pelo divórcio, como também tornou inaplicáveis as causas objetivas previstas na Lei Civil, como a ruptura da vida em comum por mais de um ano, doença mental de um dos cônjuges manifestada após o casamento e separação de fato por 2 anos. Hoje, só se exige a manifestação de vontade de um dos cônjuges para que se obtenha o divórcio, cessada, pois, a discussão da culpa e a exigência de tempo de casamento ou de separação de fato. Aqui, gente, quero fazer uma observação. Os escritórios de direito de família, muitas vezes, recebem, ainda hoje, pedidos de divórcio com a enumeração de fatos da vida conjugal que revelam o quê? Descumprimento dos princípios que regulam a vida em comum. Então, a alegação de culpa continua frequentando as petições, né? E muitas vezes, o cliente, quando recebe uma citação contendo alegações desse sentido, ele quer que você entre com um pedido contraposto para dizer que a culpa é do outro. Ou seja, você tem que embarcar na mesma canoa furada. Por quê? Porque ele não se sente contente em dizer que aquela argumentação da parte autora não se presta mais para o objetivo ao qual ele visa, que é o rompimento da vida em comum. Não, aquele sentimento de revide, né? Aquele sentimento de necessidade de demonstração de que não teve culpa, que não foi ele quem praticou os atos ali mencionados, e de analisar profundamente a conduta do outro, isso é uma frequência, isso ocorre com uma frequência praticamente diária na vida da gente. Tirar das pessoas a necessidade, a vontade, o desejo de discutir culpa no processo de divórcio, hoje constitui um momento nosso com o cliente que consome o maior espaço de tempo disponível. Ao invés de nós partirmos para as coisas objetivas do processo de divórcio, né, nós vamos discutir o quê? Nós vamos tentar desarmar o cliente para que ele não embarque na canoa furada da culpa, né? Para que ele não embarque na canoa furada da culpa. Confesso aos senhores que já tive oportunidade de perder clientes. Por quê? Porque eu não me dispus a entrar, né, no comando do cliente. Ele queria passar a dirigir ele no processo e a me dizer que teria que botar na petição isso, aquilo ou aquilo outro. Acho que o advogado não tem esse papel, nunca teve esse papel, e ainda mais no dia de hoje, quando a questão da discussão da culpa foi banida, né, nos processos relativos ao divórcio. As causas de natureza objetiva e subjetiva, contempladas pela lei civil, poderão, entretanto,
a eventual pedido de indenização formulado por um cônjuge contra o outro. Quando não se pode discutir a culpa, quando não se deve discutir a culpa, ou quando, ainda que ela seja discutida, o juiz a afasta, entendendo absolutamente desnecessária aquela discussão armada pelos advogados, o que se tem, na grande maioria das vezes, é a instalação de um rancor de tal profundidade que muitas vezes as pessoas saem do processo de divórcio e imediatamente querem entrar no processo de indenização do dano moral. Ou seja, na verdade, as pessoas ainda não compreenderam que o fim do casamento hoje não comporta discussão de culpa, né? Que eles não podem mandar e comandar o amor e a afetividade do outro. Que se o casamento acabou porque o amor acabou, é preciso compreender o outro no seu real alcance, na sua real expressão. Precisamos, nós, advogados de família, ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque o nosso cliente é o nosso potencial comandante nas petições que nós fazemos. Não podemos ceder a esse canto. A doutrina reconhece que, em decorrência da emenda 66, foram revogados automaticamente vários artigos do Código Civil Brasileiro. E para que se possa compreender o alcance da alteração produzida na legislação brasileira pela emenda 66, basta se faça uma breve revisão da legislação dos últimos 40 anos. O Código de 16, que vigorou até o início de janeiro de 2003, contemplava apenas a morte, a nulidade e a decretação da anulação do casamento como hipóteses do seu rompimento, ou seja, motivos causa-mortes. O desquite era o caminho para a dissolução do casamento válido e poderia ser obtido pela via consensual, sujeito a prazo de duração e a recurso voluntário quando homologado. Pensa bem, nos dias de hoje, o que isso representaria, né? O que isso representaria. E podia ser litigioso com fundamento nas hipóteses do artigo 315, o rol das causas culposas. A inexistência de consenso entre os cônjuges e a ausência de fundamentos encontrados no artigo 317 eram motivos mais do que suficientes para a manutenção do casamento, mesmo que o espaço já não encontrasse mais, mesmo que o afeto já não encontrasse mais espaço nas relações do casal. Eu me lembro muito bem da expressão que se usava na época, né? A vida afetiva do casal estava desfeita, o desrespeito era a tônica no relacionamento doméstico, e um dos dois propunha ao outro o desquite consensual, o desquite amigável. E a frase que comumente se ouvia era essa: não te dou desquite. Ou seja, o cidadão era o dono da chave do cofre, né? Punha no bolso e ia embora. Então, incontáveis foram as oportunidades em que os advogados mais antigos, o Fernandinho Gontijo sabe disso, né? O doutor Sigismundo era um expert nessa área, fazia o quê? Se não havia divórcio na legislação brasileira e a vida não podia prosseguir, usava-se um subterfúgio, gente, né? Que a gente é obrigado a reconhecer. Quase sempre esse era o subterfúgio do marido, e a dona da chave, né, do casamento era a mulher. Ele postulava um divórcio litigioso, enumerando o descumprimento dos deveres do casamento. Então vinha lá: não cuida direito das minhas roupas, não tem alimentação pronta quando eu chego em casa, as atividades das crianças não estão sendo devidamente controladas, os meninos têm ido para a escola fora do horário, com a roupa rasgada, ou seja, dá uma cutucada forte no brilho feminino. E o brilho feminino provocado, gente, trazia como revide o quê? A reconvenção no pedido de desquite. Não sou eu a culpada
procedente à reconvenção e decide decretar. Então ela saiu orgulhosa de não ser julgada culpada pelo fim da vida conjugal, e ele saía orgulhoso de ter, por fim, quebrado a resistência pela via indireta. Olha quanto o orgulho ferido pode causar. Né? Então, essa artimanha vinha com muita frequência. E eu me lembro de uma certa feita em que um distinto casal se envolveu numa situação dessa natureza. O marido, o autor, aplicou a técnica de ferir os brilhos da sua mulher, né? E ela me disse assim: eu não quero disputar. Ele fez isso, mas eu não quero que você diga nenhuma linha dele. Resultado: demanda contestada sem reclamação. Instrução acabada sem comprovação de culpa da autora. Pedido inicial julgado improcedente. E o advogado virou para mim e falou: Lúcia, podia pelo menos ter colaborado com a gente, né? Colaborado, mas a cliente não queria o rompimento da vida comum. O que salvou esse casal foi que tempos depois, com a introdução da lei do divórcio, já havia separação de fato por tempo suficiente para isso. Então, na verdade, onde não havia remédio, né? O engenheiro do advogado criava uma alternativa para que a obtenção do desquite fosse alcançada. Também me lembro, gente, que nesse tempo tinha-se uma impressão bastante duvidosa a respeito da mulher divorciada. Ser divorciada era ostentar um estado civil não muito adequado. E eu passei na minha família por uma situação muito interessante. Uma tia, logo acima da minha mãe, se separou com poucos anos de casamento. Se desquitou com poucos anos de casamento. E a vida inteira, né? A vida inteira ela carregou, arrastou como fardo a figura da mulher divorciada. Até que um certo dia chegou ao conhecimento dela que o ex-marido tinha morrido. E ela queria então que se inserisse na certidão, no assento de casamento deles, que registrava o divórcio, que registrava o desquite, né? A morte, para quê? Porque registrando a morte ela ia passar a ser viúva, né? Ou seja, na época essa não era uma medida tolerável, e eu me lembro do juiz civil para quem eu distribuí o pedido, mandou me chamar lá e falou: você está requerendo um negócio aqui absolutamente arrevesado? E eu disse: nós não vamos casar mal nenhum, nós vamos salvar uma alma do purgatório que vai deixar de ter o estado civil de divorciado e passar a ter o estado civil de desquitado e passar a ter o estado civil de viúvo. Salvou a lavoura, gente. Morreu feliz aos 87 anos de idade, com o estado civil de viúva. É isso que consta lá no assento de óbito. Em dezembro de 77, com a sanção da lei do divórcio, nós tivemos a possibilidade do rompimento do vínculo intervivos. Até então, com o desquite, rompia-se a sociedade conjugal, mas os cônjuges tinham, inclusive, impedimento para o novo casamento. E foi aí que surgiu toda aquela trajetória da sociedade de fato, da indenização do serviço prestado, que culminou na proteção da união estável, que até hoje traz problemas para nós, né, gente? O reconhecimento da união estável hoje pode gerar efeito retroativo há 30 anos atrás, para compartilhar o patrimônio formado sem esforço de ambos os cônjuges. Ainda temos algumas tendências a serem decididas. A boa aceitação do divórcio pela comunidade brasileira levou à elevação do Instituto ao nível constitucional em 1988, ainda assim cercado de exigências, em especial de ordem temporal. O Código Civil não foi inovador a respeito do tema, preferindo manter a estrutura anterior. A evolução da doutrina
prevalência da dignidade da pessoa humana sobre as causas legalmente previstas para obtenção do rompimento dos vínculos conjugais, permitindo que, com a aprovação da emenda 66, o rompimento do vínculo intervírus se dê em decorrência de pedido formulado por apenas um dos cônjuges. Não se perca de vista, entretanto, que, embora mais não se escolha a discussão sobre as razões do pedido de divórcio, o pedido formulado litigiosamente admite discussão cumulativa sobre guarda de filhos, regulamentação da convivência dos pais com os menores, alimentos entre pais e filhos e cônjuge, e a partilha de bens, matéria que, pelo seu conteúdo emocional, é capaz de levar o processo a uma via crucis. Até subiu. A uma via crucis por prazo indeterminado. Pois bem, cabe aqui uma observação importante. Hoje, já se encontra no Código de Processo Civil, e aí eu peço a ajuda do Diego, né? A possibilidade de o juiz aceitar um dos pedidos feitos na inicial, quando este se mostrar incontroverso. Temos pedido e alguns juízes aceitam decretar o divórcio, continuando a demanda para a discussão de guarda, regulamentação da convivência, alimentos, né? E às vezes partilha, se essa foi pedida. Mas há outros que terminantemente se negam a conceder a parte aos divórcios, entendendo que não pode decidir o rompimento da vida conjugal, deixando de lado todas as questões relativas aos filhos. Né? Essa é uma questão que vai transitar pela vida de vocês, como está transitando pela nossa nos últimos tempos. Uma outra observação é a possibilidade de rompimento pelo divórcio pela via da escritura pública, quando não houver filhos menores ou incapazes. Confesso aos senhores que essa hipótese é muito boa, excelente mesmo, mas nós só temos que tomar um cuidado com ela. É um cuidado de natureza econômica. Os emolumentos cartorários costumam ser muito elevados, né? Se o número de bens sujeitos à partilha for considerado. E essa mesma recomendação que a gente faz em relação à separação precisa ser feita em relação ao inventário. É lógico que todo processo que se decide, que se evita, podendo resolver a questão pelo cartório, nós ganhamos tempo lativo, mas gastamos dinheiro. E é preciso ver se o consumo do dinheiro é eficiente para que a gente resolva as coisas mais depressa. Houve época em que nós tínhamos rompimento da sociedade conjugal sem rompimento do vínculo conjugal, no tempo que se tinha desquite. Hoje, as causas que permitem o término e o rompimento da sociedade conjugal são comuns. Todo término e todo rompimento intervírus levam à extinção da sociedade e do vínculo conjugal ao mesmo tempo. Eu me permito, nos minutinhos finais, que ainda temos, dois, dizer aos senhores o seguinte: hoje, não se discutindo mais culpa, o desquite litigioso está centrado em quê? Discussão de guarda e discussão de convivência de pais e filhos. Não podemos esquecer que uma das técnicas usadas nessa discussão é a prática, é o cometimento de atos evidenciadores de alienação parental de um cônjuge com relação ao outro. O genitor teria praticado atos de alienação parental e até podermos chegar à demonstração formal desse fato, o processo vai andar de cerca e meia. E depois nós temos ainda uma discussão que não se pode perder de vista,
que é a discussão relativa à guarda compartilhada. Muita gente toma a guarda compartilhada como uma definição que o juiz necessariamente terá que tomar. O Estado de Minas hoje traz no caderno de Direito e Justiça, e eu abri antes de vir para cá, não sei porquê, né, tinha alguma coisa me empurrando para lá, um artigo pequeno da professora Regina Beatriz Tavares da Silva, e ela diz o seguinte: é evidente que a natureza pedagógica da lei, é evidente a natureza pedagógica da lei porque exige de ambos os genitores, na guarda compartilhada, um esforço suplementar em prol dos filhos. Podem litigar sobre tudo, mas se ambos tiverem aptidão, não deve haver prevalência de qualquer um deles no exercício da guarda. Olha essa palavra mágica aqui, né, gente? Aptidão. A guarda compartilhada, portanto, só pode ser usada quando ambos tiverem aptidão, ou seja, condições morais e comportamentos dignos, além de qualidades educacionais em relação aos filhos, sem que isso se confunda com os aspectos materiais. A igualdade entre homens e mulheres é comando constitucional. Se pai e mãe têm efetivamente aptidão, ambos devem ter a guarda dos filhos de forma compartilhada. Recomenda-se aos advogados que não promovam ações de guarda compartilhada quando seus clientes não tiverem aptidão para exercê-la. E espera-se que os magistrados não julguem em desacordo com o espírito da lei, que inclusive denota a necessidade de fixação de residência principal do menor, assim como de atribuição de responsabilidade aos pais na decisão, preferencialmente com o auxílio de uma equipe multidisciplinar. E ela conclui: guarda compartilhada exige respeito. Não se deve conferir guarda compartilhada apenas porque a lei falou. Não podemos perder de vista que do outro lado da relação da guarda está o sujeito titular de direitos e obrigações, que é o menor, e que tem também, como princípio constitucional, o direito ao respeito à sua dignidade e à sua condição de pessoa ainda em fase de fundação. Ou seja, nós temos muito para discutir, né? Apenas as formas de rompimento da sociedade do vínculo conjugal não mostram, dentro desse esboço que eu fiz, a representatividade e a grandeza dos temas que são tratados dentro dos processos de divórcio. Mas isso certamente será assunto, será objeto para outra palestra ou até mesmo para outro congresso ou outro seminário. Agradeço a atenção de vocês. Uma boa tarde.